A paz do Senhor, eu sou Júnior Cristo. Eu sou o pastor Enos. Esse é o nosso programa Entre Irmãos. Glória a Deus. Como Aleluia. vocês estão? Está tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, né, pastor? Com certeza, já está decretado, profetizado, determinada a sua vitória no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Antes de tocar no assunto, né, do que vai ser esse vídeo aqui, do qual vai ser o conteúdo, quero convidar vocês a estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho e curtindo nosso conteúdo. E comentando, né? Vai lá. O pessoal parece que parou de comentar, não está comentando mais. Então faltando comentar, porque quando vocês comentam, suscita novos assuntos para nossos vídeos, né? Então eu peço que vocês, além de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, comente lá, dê novas sugestões de vídeo, tá? Que através do seu comentário nos ajuda muito, como o pastor já falou. Que através do seu comentário nós tiramos um conteúdo, né? É de onde saem os temas, né? Onde saem os temas. Então aí nesse vídeo de hoje, né? O conteúdo desse eu tinha falado já nos vídeos passados, até na live que nós fizemos. Sim. Eu comentei que iríamos iniciar uma faça logo um convite do pessoal para se inscrever no nosso Instagram, né? Exato. É bom lembrar que nós temos o Instagram Entre Irmãos também. Isso aí. Você entra lá no Instagram, você coloca Entre Irmãos, canal, você vai encontrar o nosso Instagram. Aí tem fotos, bastidores. Vai lá, segue lá, vai ter as fotos, tá? Tem vídeos nós louvando também. 15h15, né? De 15h15 às quinta-feira. Nós estamos iniciando agora as lives, né? Essas lives. Vamos fazer live, tem uma já no canal que nós soltamos. Vocês vão acompanhar aí, quem não acompanhou, acompanhe, ainda está aqui no canal já. Nós, em 15h15 nós vamos estar fazendo lives, conversando, né? Nas quinta-feira, né? Assunto entre irmãos. Batendo aquele papo gostoso, tá? Como vai ser agora. Esse programa de hoje é interessante porque você estava falando aqui há pouco sobre Experiências sobrenaturais, né? Que é o conteúdo de hoje. Eu tinha falado, né, que nós iríamos iniciar uma série de assuntos que nós presenciamos, né? Assuntos, acontecimentos sobrenaturais. A caminhada cristã, né? Eu já passei por alguns, o pastor também. É. E pastor, o senhor tem alguma experiência que no início da fé, que lhe trouxe, não sei, como novo convertido, algo que lhe trouxe, lhe marcou? Algo que lhe marcou? Rapaz, você falou agora, eu lembrei, interessante, no começo da fé sempre a gente tem aqueles poréns, aqueles pormenores, né? Uma das questões que fica mais marcada é com relação ao exorcismo, né? Quando a pessoa conhece a expulsão de demônios, né? Eu me lembro, Júnior, que uma vez eu, novo convertido ainda, eu acho que eu tinha semanas só de convertido, tinha aceitado Jesus, tá? Não entendia quase nada ainda do que é ser cristão, né? E eu fui na casa de um colega, isso eu acho que era numa segunda-feira, né? Depois eu saí do trabalho, e aí eu tenho por costume passar na casa desse colega, como você sabe muito bem, né? Que era um amigo nosso, e inclusive quem me evangelizou foi o irmão dele, né? Foi o irmão dele quem me ganhou para Jesus. E num desses dias, de segunda-feira, acho que eu tinha uns 15 dias de crente, não sei, né? Eu passei lá na segunda-feira por volta das 18 horas, eu saí do trabalho às 18 horas, isso era umas 18h30, por aí, 6h30 da noite, né? Eu fui na casa desse colega. Quando eu cheguei lá, eu encontrei a porta dele aberta, né? Melhor dizendo, entreaberta, tá? Meia. A brechinha só dá pra ver a brecha. Escuro, né? Muito escuro. E aí eu digo, oxe, cadê fulano? A porta aberta. Só que ele era um ébrio, né? Ele bebia muito, né? Infelizmente ele era uma pessoa que bebia muito. Então era normal, a gente chega lá e bater na porta, a porta abrir, ele tá lá, né? Bêbado. Nesse dia foi algo diferente, porque quando eu cheguei lá, ele morava numa vila, e é tenebroso isso, porque ele morava numa vila, sempre tinha pessoas lá na vila. Nesse dia não tinha ninguém. Tudo escuro, tá? O corredor da vila, né? Escuro, as casas tudo fechado, não tinha ninguém. Se eu não me engano, acho que a casa dele era uma das últimas, né? Nessa ocasião era a última. Era a última, né? A última.
E aí eu fui lá e a porta estava entreaberta, né? E eu chamei fulano, tal, né? E eu digo, oxi. Aí eu fui abrindo a porta devagar, e quando eu abri a porta devagar, de uma certa distância assim, eu vi como que uma luz reluziu, né? Como alguém estivesse acendendo uma luz e apagado rapidamente. Eu digo, será que ele está brincando comigo, se escondendo? Né? E aí eu fui, fulano, deixa de brincadeira, rapaz. Aí entrei na casa dele, que era um quartinho pequeno, só dois cômodos e um banheiro pequeno. E aí como ele era muito pobre, não, a cama dele era um colchão, né? Você lembra, né? Isso. E aí eu vi que ele estava no colchão, por detrás do colchão, melhor dizendo, a luz voltou a piscar de novo. Algo estranho, já comecei a ficar perturbado, porque eu nunca tinha visto um negócio assim. Arrepiou. O medo bate na hora, né? E eu fiquei assim, o que está acontecendo? O que é isso? E aí eu seguir aquela luz, né? Uma coisa que eu nunca fui, era covarde, né? Nunca fui, tá? Mas só que bateu o medo. Mas eu queria saber o que estava acontecendo. E aí fui lá, quando eu cheguei lá e acompanhei aquela luz que estava piscando, era ele que estava lá deitado, né? Tipo engasgando, ó, tipo engasgado, morrendo, tipo quase morrendo engasgado. Assim, né? E na hora eu percebi algo estranho, né? Era como se tivesse uma mão segurando o pescoço dele. Como se estivesse sendo enforcado. E literalmente eu vi aquele negócio negro assim, sabe? Como uma espécie de mão mesmo no pescoço dele, tentando matar, sufocar ele. E aí eu chamei ele, fulano, tal. E aí ele, né, tomou aquele susto. E automaticamente, eu disse ele que foi, ele estava engasgando, aí ele, rapaz, foi. E aí nós sentamos. Eu sentei num lado, sentei no outro, lembro até agora, até como se fosse hoje. E aí nesse interim, eu dei as costas para a porta. Estava muito calor e eu fui abrir a porta mais para que entrasse a ventilação. Nesse momento ele veio em minha direção, né, e saltou em cima de mim como se fosse para me derrubar. Ele atacou, né? Me atacou, conseguiu me pegar com os braços sobre o meu pescoço. Como para quem não sabe, eu fui lutador, né? Então eu me saí, né? Dei o contragolpe, joguei ele no chão e disse para ele parar de brincadeira. Rapaz, deixa de brincadeira, eu não tô com brincadeira e tal. E aí quando eu disse que não tô de brincadeira, que olhei pro rosto dele, que estava no chão, tá? Eu vi nitidamente os olhos dele ficar escuro, todo o globo ocular dele ficou escuro. E eu tomei um susto com aquilo ali, porque eu nunca tinha visto um negócio daquele, né? E aí eu disse, que é isso? Na época eu não sabia do que se tratava, eu era crente, mas novo convertido. Né? Início da fé. E aí quando eu falei, o que é isso? Uma voz ecoou dentro dele, falou por ele, né? E disse que queria me matar. E ele foi bem, eu vou me matar. Você que tá vendo aí? Imagina o cenário, sozinho à noite, só você e ele, novo convertido. Novo convertido sozinho, uma questão que eu não era covarde, mas nunca tinha presenciado um negócio daquele. É complicado. E a voz bradou com um tom bem forte mesmo, um timbre de voz agudo, tal, era bem grosso, né? Um grave bem. E aí eu disse, quem é você? E ele não disse, só apenas rosnou, né? E voou em cima de mim de novo. Voou em cima de mim, eu contragolpeei, joguei no chão de novo, né? Aí foi quando eu percebi que algo estranho estava acontecendo. Tratava-se de uma possessão maligna, né? Mas eu não sabia o que era isso. E aí foi quando eu peguei ele, dei um mata-leão, né? E aí eu lembrei de uma vez que eu vi numa televisão, uma certa igreja, tá expulsando os demônios. Só que eu esqueci tudo. E aí eu comecei a dizer, sai em nome de Deus, sai em nome de Deus. E o demônio, o espírito maligno não saía, eu ficava rosnando, tentando me jogar contra a parede, eu debatendo com ele, dizia, sai em nome de Deus. E aí eu arrastei ele, dei um mata-leão, né? Parece que isso vai ser engraçado depois, mas aí dei um mata-leão nele, prendi minhas pernas entre dele e saí arrastando até a porta, na intenção de chamar alguém para me socorrer. Eu não sabia do que se tratava. Prendeu ele. Prendeu ele, as duas pernas e saí arrastando até a porta. Aí imobilizado. Aí imobilizado, não tinha como sair, né? E aí, só que eu lembrei que tinha uns duas vizinhas lá, que era evangélica. A minha intenção era de chamar aquelas vizinhas para orar, para expulsar aquele demônio. Eu sei que era expulsar o demônio, mas para rezar, para orar, a minha fala na época era assim.
E aí quando eu coloquei a cabeça na porta aqui, não vi, uma escuridão terrível. Não vi nada. E aí eu disse, e agora, meu Deus? Sai em nome de Deus, sai em nome de Deus, e o bicho rosnando, tentando me jogar. Foi quando eu lembrei, né? Hoje eu sei que foi o Espírito Santo que fez eu lembrar, né? De que o irmão dele tinha me ensinado que expulsava esse demônio em nome de Jesus. E aí a voz ecoou dentro de mim e disse, não é em nome de Deus, é em nome de Jesus. E aí quando, hoje eu sei que foi o Espírito Santo que me fez lembrar, lembrei daquilo, eu soltei ele, né? E de ímpeto disse, saia dele em nome de Jesus. E foi algo assim automático que eu fiquei surpreendido, porque foi muito rápido. Quando eu disse, saia em nome de Jesus, ele rosnou, gritou, né? E o demônio saiu, os olhos dele voltou ao normal, rápido. Ficou normal. E aí eu levantei ele, sentei em uma cadeira que estava assim no canto, aquelas cadeiras de plástico que tem braço, 2 braços. E aí ele disse o que aconteceu. Aí eu expliquei o que aconteceu. Igual você foi possesso por um demônio, né? Tava assim, ele começou a chorar. E aí eu disse, rapaz, é brincadeira, eu nunca passei por isso. Né? Eu não sabia o que era. E ali foi a minha primeira, como é que eu posso dizer? Minha primeira experiência com relação a expulsar demônio foi essa, de forma estranha, sei disso. Mas essa foi meu primeiro contato que eu tive para expulsar demônio. Depois desse dia para lá, desse dia, né, eu comecei a estudar sobre o assunto, né, a fazer perguntas ao meu pastor e tal. E eles foram me ensinando, né? E aí foi onde iniciou o nosso ministério de, tá, o povo conhece como exorcista, mas de libertação nessa área. Eu me apeguei muito, gostei, comecei a estudar sobre o assunto. A primeira experiência, ela lhe trouxe a maturidade, né? Me suscitou em mim, né, o desejo de conhecer mais sobre o assunto e crescer na questão, né? Eu passei por uma situação parecida, só que não foi início foi lá no início da minha caminhada na fé, mas eu já tinha uns 2 anos de convertido, já tinha acontecido outras experiências, mas não tão macabra que nem a que eu presenciei. Aí. Já tinha visto outras, né? E até parecida. No momento lá eu lembrei até eu já conhecia esse testemunho do meu irmão, ele já tinha me contado, antes de eu ser evangélico ainda. Já tinha me contado dele, eu conhecia esse testemunho dele. E eu fiquei com aquele negócio, há muitos anos antes de me converter. Fiquei com esse testemunho dele na mente. Né? Coisa de filme. Você pega olhando assim, coisa de filme. Não, você dizendo assim, filme de vampiro. Não acredita, pode até tentar zombar, mas foi dessa forma que eu contei que aconteceu. E eu, depois de muito tempo, depois de ele ter me contado o testemunho dele, me convertido, 2 anos de convertido, já tinha passado por algumas experiências sobrenaturais já, Deus já tinha me usado nessa área. E aí um certo dia, tava meio-dia, tava em casa na hora do almoço, aí chegou lá um parente da pessoa, né? Um familiar da pessoa que estava possessa. Chegou o irmão Júnior. A irmã do rapaz que estava possesso, ela era evangélica, só que nova convertida. Aí o filho dela chegou lá me chamando. Meio-dia isso. Irmão Júnior, a irmã fulano minha tia tá lhe chamando. Minha tia tá lhe chamando. Eu, pra quê? Ela mandou lhe chamar pra gente fazer uma oração lá. Aí só que na mesma hora, eu já estava experiente na área, na mesma hora o Espírito Santo me avisou. Sabia que era, vai ser obra de libertação. Meio-dia, almoçando. Falei, tá certo, vai andando na frente que eu chego lá já. Aí eu já tinha um pouco de experiência, eu não ia assim de peito aberto, né, de qualquer jeito. Falei, Deus me avisou, o Espírito Santo me avisou. Eu fui no quarto, me ajoelhei, comecei a orar a Deus, comecei a pedir perdão nos pecados subconscientes, né? Comecei a pedir, chego lá já. Orei, me levantei e fui lá. E no meio do caminho, pedindo força a Deus. Já sabia que eu ia encontrar, o cenário seria esse, alguém possesso. Quando eu chego na casa da pessoa, tá lotado. A família dele tudo lá. Todo mundo segurando ele, tentando, ninguém conseguia. Uns 5, 6 pessoas tentando segurar, os irmãos dele, sobrinho, tentando segurar o rapaz, ninguém conseguia. E nisso, só tinha a irmã dele que era evangélica. Só tinha ela nova convertida. Negócio, questão de meses. Aí quando eu cheguei na porta, aí o espírito ruim que tava nele, o demônio, olhou para a porta e falou, vem mais um pecador. Entendeu? Aquilo ele tentou me acusar.
Aí vem mais um pecador. Na mesma hora eu repreendi, falei, eu sou pecador, mas o sangue de Jesus Cristo me justificou na cruz do Calvário. Pronto. Quando Jesus foi morto na cruz, ele morreu para me justificar. Então eu sou justificado pelo sangue de Jesus. E repreendi ele, mandei que soltasse ele, né? Pode soltar. Quando ele foi querer correr, eu repreendi, ele caiu no sofá. Quando ele caiu no sofá, Glória a Deus. aí ele amarrado, né? Sim, sim. Amarrado no sofá. Quando eu cheguei para perto dele, que fui botar a mão na cabeça dele para repreender, expulsar o demônio, ele virou para mim, ele caiu o rosto, de buço, né? Caiu de rosto no sofá. Quando eu fui se aproximar, ele se virou. Quando ele se virou, a bola dele, que nem a minha experiência sua, a bola do olho dele não tinha branco, tava todo preto. Nisso, quando o pessoal que eu falei, pode soltar ele, o pessoal saiu. E ficou só eu, ele e a irmã dele, e a mãe dele. Só nós três lá, nós quatro, né? Na sala. Só que ninguém viu. Porque quando ele virou, eu tava aqui de frente. Quando ele virou, o olho dele, a bola dele, a bola branca, toda preta. Negra. Isso é quando eu olhei assim, tomei aquele impacto, né? Mas não me deixei me amedrontar. Comecei a orar e foi batalha. Tava com legião. Saía um, tentava me enganar. Tentava dizer, sou eu. Quando eu pedia para ele clamar, o sangue de Jesus tem poder, não clamava. Aí tornava a orar. Nisso o olho dele já voltou normal, né? Mas o que chamou a atenção foi a questão da bola que ele não via mais. Tenebroso que nunca tinha acontecido. Tava todo preto, né? O olho dele, coisa sinistra mesmo. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Já ouvi falar do meu irmão, que deu um contato do testemunho dele. E aí, nós oramos, a batalha foi grande, mas para honra e glória do Senhor Jesus, ele foi liberto. Ali eu fiz o apelo a ele se converteu, aceitou a Jesus, entregou sua vida a Jesus, foi liberto daquilo. Eu tinha falado a ele, olha, amado, você foi liberto agora, ele saiu, mas nada impede que ele possa voltar depois, se você não tomar uma decisão. Porque o que pode te libertar, só Jesus. Só Jesus, porque a Bíblia fala que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então que habita na sombra. É aquele que habita, então você tem que habitar. Né? Aí expliquei a ele, preguei a ele em lágrima, em planto, se converteu, entregou a vida a Jesus, foi liberto. Essa é uma experiência que eu tenho a contar para vocês, que muito tenebroso, rapaz. Imagina você olhar pro olho de uma pessoa e a pessoa tá com o globo ocular, né? Deixa eu dizer que eu tive uma experiência interessante. Tem mais ou menos uns 3 anos, aproximadamente, no início do nosso ministério, né? Para quem não sabe, nossa igreja é a Igreja Evangélica Porta da Palavra, onde eu sou pastor presidente, né? Por bondade de Jesus. E no início do nosso evangelho, do nosso ministério, a nossa igreja ela iniciou-se numa casa do meu sogro, né? Na calçada, na casa dele. Depois nós conseguimos alugar uma casa num sítiozinho de frente à casa dele, e é onde nós cultuávamos o Senhor ali. Uma certa noite de domingo, já tinha acabado o culto, já era quase 11 horas, né? Quase 11 horas, e aí as portas já tinham fechado já da casa do meu sogro, o pessoal se preparando, nós preparando para ir dormir. E nisso bate na porta 2 rapazes, quase meia-noite. Os rapazes de moto chamam o meu sogro vai lá, atende ele e disseram, olha, nós viemos aqui porque avisaram que tem um pastor aqui, né? E mandaram chamar ele para expulsar um demônio de uma mulher ali em tal lugar. E ele disse, olha, já foi 2 pastores, né? E uma pastora que está lá, missionária, disse que ia mais salvar se o senhor for. E aí eu perguntei ao meu senhor, você conhece esse pessoal? Ele disse, eu conheço tal, e não. Eu disse, tudo bem, nós vamos, vá na frente que nós vamos lá, nós sabemos, não sei onde é, nós fomos, um povoado chamado Sete Casas, né? Aqui em Sergipe, Estância, né? Povoadozinho de Estância. E aí os rapazes foram na frente, eu estava com roupa para dormir, né? Fui colocar a roupa normal. E aí foi eu, meu sogro, meu filho também estava, minha esposa, e foi uma comitiva de irmãos também que estava na casa ali também,
conosco, né? E aí eu fui no carro do meu sogro, chegando lá, tá aquela bagunça lá na frente da casa da mulher, né? Muita gente. A mulher estava sentada já tinha amarrado, tinha feito tudo com a mulher. E aí, lembra quando o carro do meu sogro parou e eu abri a porta do carro para sair, tá? A mulher estava sentada, olhou assim, deu aquele pulo de ímpeto, né? E começou a querer bagunçar, jogava cadeira, aquela coisa toda. E aí eu fui até em direção a essa mulher que estava possessa por um espírito maligno, e eu disse a ela, ao espírito que estava nela, fica de joelho em nome de Jesus. E ele ficou de joelho. Eu disse, coloca esse corpo de joelho. Ele colocou, eu disse, coloca as mãos para trás. Colocou. E aí eu comecei a repreender o demônio. Quando eu repreendi a primeira vez, pareceu que ele tinha saído. Algo interessante aconteceu. Tinha saído. E ela começou a chorar, que era corretora, só que eu pedi a mulher, se você tem ideia, foram 4 homens para segurar ela, não estava conseguindo segurar. 4 jovens fortes. E não tava, ele jogava como se fosse papel, os rapazes jogavam assim, literalmente, era uma coisa incrível. E aí, aparentemente tinha expulsado, eu coloquei ela sentada na cadeira, estou dialogando com ela, como estou dialogando com ela, tá? O Espírito Santo disse, aí não é ela, é ele. Eu digo, como o Senhor... O Espírito Santo não é ela, é ele. E aí eu fui com minha mão em direção à cabeça dela para expulsar. Quando eu coloquei a mão na cabeça da mulher para expulsar o demônio, eu sei que é coisa estranha, as pessoas muitos não acreditam, mas isso aconteceu. A mulher deu um salto mortal. A minha mão parece que grudou na cabeça dela e foi junto, ela deu um salto mortal na cadeira, assim, na cadeira. Da cadeira sem impulso nenhum. Deu um salto e virou assim, deu 2 viradas no ar, na história de carochinha no ar, e aí caiu, e o demônio jogou ela num canto da parede, eu fui junto, né, como se minha mão tivesse grudado na cabeça dela. E aí chegou lá e eu expulsei o demônio, disse, sai em nome de Jesus, deu ordem pro demônio, o demônio saiu, né, e aí conversei com ela, realmente o demônio tinha saído daquela mulher. Mas foi algo interessante porque o espírito maligno jogou o corpo da mulher como se fosse nada. Sem impulso nenhum. Deu 2 giradas no ar assim, ó. 2 piruletas e caiu e a gente expulsamos o demônio. Essa foi uma das centenas, na verdade, de experiências que nós temos. Mas essas que nós contamos foi a que mais marcou. Né? Em breve, foi interessante. Em breve nós vamos estar soltando outras. Que como eu falei, é uma série, né? Para a glória de Deus. Nós temos uma série de acontecimentos como esse. O chamado de libertação, de cura que Jesus fez. Temos no currículo vasto algumas, e nós vamos estar dividindo com vocês, né? É que nem o nome da série agora está dizendo. Meu nome da série que eu falei agora. Testemunhos sobrenaturais. Sobrenaturais. Então, nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, no início do Aí tem gente que não vai acreditar, acha que é mas uma coisa, as curas espirituais acontecem. Todos esses acontecimentos têm testemunho. Entendeu? Testemunhas, tem pessoas testemunhadas. Tem testemunhas para poder comprovar tudo que nós falamos. Não é história de carochinha, não. Em outro vídeo eu vou contar como Jesus nos usou, né? Me usou para curar um paralítico, lembra? Lá na nossa cidade chamada São Mateus. Tá? Se vocês quiserem ouvir esse testemunho, você vai colocar no comentário aí, eu quero ouvir o testemunho. E aí nós vamos contar o que foi que Deus fez naquele lugar, tá? Libertando aquele aleijado, né? E o que aconteceu depois à noite, né? A igreja ficou lotada de pessoas, né? Onde Jesus também curou. Você vai colocar no comentário aí embaixo, eu quero ouvir o testemunho do aleijado. Do aleijado de São Mateus. Pronto, tá certo? Pessoal, vocês podem estar estranhando um pouquinho, porque nós sempre falamos. Passamos aqui só para sentar, conversar, bater um papo. E esse conteúdo aqui não foge da pauta do nosso canal. Da pauta do né? nosso canal, que é esclarecimento bíblico, né? Que aí tudo isso, essas experiências, são experiências que você vê na Bíblia, né? O próprio Jesus, os apóstolos. Sim, nós temos Jesus expulsando aquele demônio do Gadareno, com a legião de demônios. E que nem eu falei, quando eu cheguei na porta do rapaz que o demônio falou que vem mais um pecador, que ele tenta, né? Nos acusar.
Porque se eu falar, não sou pecador não, já estaria pecando. Já estaria pecando porque é pecador. É o A pecador. intenção dele é de acusar, de colocar, lançar dúvidas, né? Mas o sangue de Cristo já nos libertou, já nos justificou e ele nos garante a nossa vitória. Se Amém? vocês gostaram do conteúdo... Esse bate-papo, né? É mais um bate-papo. Um bate-papo. É que nem nosso conteúdo, é um bate-papo entre irmãos. Se vocês gostaram desse conteúdo, querem mais, como o pastor já falou, comenta aí. Nós iremos trazer mais momentos como esse, né? De testemunhos. Temos o quadro Testemunho de Conversão e agora o quadro Testemunhos Sobrenaturais. Entendeu? Escreve lá, eu quero ouvir o testemunho sobre o aleijado Aleijado de pendor. São Mateus. Ok? Que Deus possa te abençoar, te encher de graça, sabedoria, dar muita saúde. E peço a vocês, compartilhem o nosso canal, compartilhem nossos conteúdos, para poder mais pessoas poder ver, né? E se te ajuda o nosso conteúdo, nos ajude a ajudar outras pessoas. Né? Nos ajuda a ser abençoado, abençoando. Ok? Deus te abençoe e até o próximo programa do nosso canal. Entenda, o mundo espiritual real. Existe. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.